Aleluias! Tome o seu assento com muita alegria. Hoje pela manhã nós começamos a trabalhar o livro de Malaquias. Falamos historicamente o quanto que esse livro fala aos nossos corações, como esse livro nos modela como verdadeiros filhos de Deus, e como Deus exige dos seus filhos um culto racional para Ele. Agora à noite eu quero falar no capítulo 2, trazendo os problemas de toda uma nação, e quais eram os bloqueios que a nação de Israel estava sofrendo, justamente por causa da negligência à palavra de Deus. Tudo bem? Graça e paz. Pastor te ama, viu? Deus te abençoe tremendamente. Sem dar risada. Ela está me olhando tão fixamente, que se ela fosse uma profeta, eu já ia tremer nas bases. Coisa linda, né, irmãos? Ela quer vir até mim, né? Ela quer pular daí. É uma profeta nascendo ali, ó. Então vamos agora para o capítulo 2 de Malaquias, mergulhar no conhecimento daquilo que Deus tem para nós, e crescermos em graça. Abra sua Bíblia, no capítulo 2 do profeta Malaquias, versículos de número 7, a versículo de número 9. Olha que poderoso isso aqui. Malaquias capítulo 2, versículo 7 a versículo 9. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostrastes parciais ao aplicar-lhes a lei, ou a palavra. Agora o Senhor, depois de falar ao povo, depois de mostrar a negligência de uma nação, Ele foca no sacerdócio. Ele vai mostrar para os sacerdotes que eles estavam corrompidos, e vai mostrar a área de onde os sacerdotes se corromperam. Da boca do sacerdote, obrigatoriamente, deveria sair a instrução da palavra, aquilo que é correto, aquilo que é justo, para que o povo caminhasse dentro de um padrão bíblico e daquilo que Deus tinha dado por meio do seu profeta Moisés para reger a nação de Israel. Da mesma sorte que Jesus, quando ele entrega o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o didaquê dos apóstolos, onde os discípulos deveriam caminhar, ou devem caminhar por aquela palavra, para que a identidade de Deus pudesse e possa se fazer presente na vida daquele que adora o nome do Senhor. Agora, depois de Deus julgar a nação, confrontar a nação, e o povo questioná-lo sobre o seu amor, ele agora vai mostrando onde os problemas estavam enraizados. E na maioria das vezes, infelizmente, os problemas começam dentro de uma liderança. Todo um povo é contaminado quando uma liderança não caminha de acordo ao princípio da palavra de Deus. Você precisa entender que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais
vivendo uma experiência, uma passagem humana. Todos nós precisamos nos preencher daquilo que é bíblico, para que cada vez mais os céus possa se fazer presente na nossa vida diária. Aquilo que você cultua se torna padrão do seu comportamento e do seu estilo de vida. Presta atenção, aquilo que você cultua ou adora se torna padrão da sua vida e estilo de vida. O Salmo de número 115, versículo 4 ao versículo 11 nos ensina isso. E é justamente um dos problemas que Deus encontrou na vida dos sacerdotes que deveriam reger a nação de Israel. O Salmo diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos aqueles que neles confiam. Preste atenção nisso. Então Deus está dizendo que aqueles que constroem objetos de adoração vão se tornar como eles. Neste caso, ídolos, cegos, aleijados, surdos e mudos. Aquilo que eu cultuo se torna padrão da minha vida, e eu começo a carregar os frutos daquilo que eu estou adorando. Agora o salmista vai dar o segundo ponto. Ele diz assim, a partir do versículo 5, versículo 6. Ele condena aqueles que assim os fazem, versículo 7. Ele dá demonstração do que é o ídolo que não tem fôlego de vida, versículo 8. E ele vai dizer: vocês, aqueles que assim os fazem, vão se tornar padrão daquilo que vocês estão adorando. O versículo 9, então, ele muda a temática agora. Ele diz: confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro, é Ele que é o seu escudo. Confie no Senhor. Ele fala para a nação, agora ele fala para os sacerdotes, a mesma coisa. Ele é o seu socorro e Ele é o seu escudo. E o versículo 11: vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e Ele é o seu escudo. Então Deus dá dois padrões de adoração. O primeiro, os ídolos, e Ele dá o resultado daqueles que adoram ídolos. E no versículo 9 ao 11 ele diz: mas vocês que temem ao Senhor, vocês devem adorar o Deus da vida, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que quebra correntes, o Deus que quebra grilhões. É esse Deus que vocês devem adorar, para que o fruto, ou os frutos, possam se fazer notórios na nossa vida. Os sacerdotes estavam corrompidos, a adoração a Deus estava constantemente corrompida, a aliança matrimonial estava corrompida. E ser sacerdote naquele tempo não era fácil, e não é fácil até o dia de hoje. É por uma escolha, e é uma escolha divina. É Deus quem escolhe aqueles que haverão de te servir. E uma vez que Ele escolhe, nós precisamos caminhar segundo o padrão que Ele mesmo estabeleceu. Hebreus capítulo 5, versículos 4 a 6 diz: a ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Existe então um Deus, existe um padrão de Deus, que quando Deus olha para os homens que Ele escolheu,
e que esses homens estavam se corrompendo, Deus olha para a nação de Israel e observa que ele precisaria de um outro plano. E o outro plano foi levantar um filho, Jesus Cristo de Nazaré, para ser esse sacerdote pelo qual nós podemos nos apresentar a Ele, porque Ele nunca pecou, Ele nunca falhou, Ele nunca mentiu, e todos aqueles que se reportam a Ele encontram vida, paz, saúde e prosperidade para as vossas vidas. Não era fácil, querido, ser sacerdote, por isso era uma dádiva graciosa do Senhor concedida por meio da aliança com Levi. Os versículos 5 e 7 descrevem um sacerdócio ideal, chamado e vocacionado por Deus. O que é que Deus requer dos seus sacerdotes? O que é que Ele está buscando em um povo como sacerdote? O versículo 5 a 7 diz que o sacerdote deve ter a instrução verdadeira nos seus lábios. Ele deve temer a Deus. Coloque para mim o versículo 5 a 7 do Malaquias capítulo 2, ele vai dizer assim: a minha aliança com ele foi uma aliança de vida e paz. Quando Deus chama um sacerdote, ainda que ele passe por tribulação, se ele permanecer fiel, o que acompanha ele é vida e paz. Ainda que as circunstâncias contrárias, externas, estejam aparentemente contra mim e você, ele vai estar sereno, ele vai estar tranquilo, baseado em João capítulo 14, que ele diz: eu vos dou a minha paz eu vos dou, e eu não vos dou como o mundo dá. Então existe uma paz que só Jesus pode dar para aqueles que amam o teu nome, para aqueles que falam a verdade, para aqueles que reverenciam a sua palavra. Existe uma paz para todos aqueles que temem o nome do Senhor. E o texto vai dizer que Deus chama essa tribo e faz com eles uma aliança de paz, não só de paz, mas de vida, que na verdade deu para eles, para que eles o temessem. Então o primeiro pressuposto de um sacerdote é temer a Deus, e temer a Deus é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus tem sabedoria, quem teme a Deus tem vida, quem teme a Deus tem inteligência, quem teme a Deus tem saúde, vigor e força. Então o primeiro princípio para se tornar um sacerdote do altar de Deus e arrancar toda a corrupção é se tornar temente a Deus. O texto prossegue dando as características de um sacerdote. Ele diz: a verdadeira lei está em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos dos seus pecados. O versículo 7 ele diz: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. O sacerdote então, ele tem a obrigação de levar a verdade ao povo. Verdade essa que muitas vezes não é aceita por muitos, mas deve ser a verdade. O apóstolo Paulo diz que o que cabe a cada dispenseiro é que ele se torne fiel. Ser fiel a Deus é a prerrogativa daqueles que temem. Ser fiel a Deus é a prerrogativa daqueles que foram chamados. E eu estou diante de uma geração que foi chamada para adorar o Criador. Eu estou diante de uma geração que foi selada pelo Espírito de Deus para servir ao Senhor. Eu estou diante de uma geração que clama o nome do Cordeiro. Tem gente na igreja querendo entrar. Eu prego, eu vigio, eu chamo, eu estou de olho em tudo. O sacerdote precisa desse compêndio doutrinário em seu coração para servir a Deus. É a prerrogativa divina e não humana. Quem está comigo, diga amém. Quem está sendo instruído aqui essa noite, diga glória a Deus. Então preste atenção. Este sacerdote que teme o Senhor,
que obedece a sua palavra, que ensina corretamente, ele vai se construir em Deus, tendo paz e vida. No entanto, os sacerdotes, na época de Malaquias, estavam corrompidos. Na verdade, faziam as pessoas tropeçarem, violar a aliança, com ensinos deturpados, fora do padrão de Deus, ensinando qualquer coisa de qualquer jeito. Malaquias 2:8, olha esse texto, queridos. Olha o que Deus disse para os sacerdotes: mas vocês desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Ensino errado, lugar errado, e Deus se ira com isso. O ensino errado empobrece, o ensino errado adoece, o ensino errado cauteriza mentes, o ensino errado produz resistências no coração daqueles que recebem. Pessoas se tornam pessoas difíceis de lidar. E você destruir uma casa para construir em cima do que foi destruído, vocês sabem que é muito mais difícil. Os sacerdotes estavam corrompidos, fazendo o povo tropeçar e levando o povo para a ignorância. A ignorância cega, a ignorância destrói, a ignorância rouba a paz, a ignorância paralisa, a ignorância cria e constrói barreiras de resistências. A ignorância mata, a ignorância faz com que nós nos afastemos e nos tornemos antissociais. A ignorância impede o acesso da essência de Deus em nós. A ignorância fecha as portas da cura e da libertação. A ignorância endurece, a ignorância faz afastamentos, e a ignorância nos cega, nos fazendo não enxergar aquilo que nós deveríamos, por causa da ignorância. Ignorância de pensamento, ignorância de mente, ignorância de coração. Todo ignorante, intelectualmente falando, espiritualmente falando, são pessoas de difícil acesso. Ela vem com um problema ou com um desafio, você dá o caminho da instrução de sabedoria, pelo poder da palavra, mas a pessoa rejeita, porque ela acha difícil, ela acha impossível. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a voz de Deus. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e o ignorante não discerne. Lúcifer conseguiu levar um terço do céu, lançando no coração dos anjos uma ignorância, onde eles não conseguiram ver, e se tornou o maior rebelde da história. E esse espírito de rebeldia continua adentrando onde corações aceitam, se tornando também ignorantes, fechados para o conhecimento. Efésios capítulo 4:18 diz: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. A ignorância deixa o coração duro, insensível, não moldado. Mas eu quero dizer, assim como o profeta Ezequiel nos ensina, Deus vai quebrar essa noite todo o coração de pedra e vai lhe dar um coração de carne, um coração sensível para obedecer a palavra, entender a verdade, se arrepender dos seus maus caminhos e entender que Deus tem um plano para todo aquele que crê no nome dele. Posso ouvir um amém? Diga à pessoa que está do seu lado: Deus tem um plano para você.
Então, pai de ignorância. O que Deus faria com eles? Com ensinos errados? O que Deus faria com os sacerdotes que estavam levando o povo para o pecado e não para a santidade? O que Deus faria? Segundo Malaquias, Deus iria amaldiçoar as bênçãos pelos ensinos errados, ensinos fora de princípio, ensinos banhados pela ignorância. Deus ia amaldiçoar as bênçãos. É brincadeira, hein? O ensino falso traz maldição, empobrecimento. Quando nós desobedecemos os princípios de Deus e a sua palavra, nós nos ferimos a nós mesmos, trazendo os problemas e as situações para dentro da nossa casa, da nossa vida, e fazendo com que eles se multipliquem. Por quê? Por causa da ignorância. Então o cenário do capítulo 2 é um cenário terrível, onde os sacerdotes cometem pecado, cometem divórcio. Deus abomina o divórcio. Deus abomina a quebra de aliança. Deus abomina os sincretismos. E Deus está dizendo: sacerdotes, vocês estão entrando em lugares errados, fazendo coisas erradas, contaminando a minha honra e contaminando o meu altar. Os sacerdotes estavam casando com mulheres de outras culturas e contaminando o culto, fazendo dele um culto sincrético. Deus só gosta de coisas puras. Eu tomei um açaí em Manaus uma vez. Eu achei o açaí horrível. Aí eu tomei um açaí aqui, achei gostoso. Fui para Manaus de novo, tomei o açaí de novo lá. Perguntei para o camarada que me vendia açaí: qual a diferença do açaí de Manaus? E o açaí de Manaus é líquido. Até me assustei, acostumado a colocar leitinho aqui, um bocado de coisa e pegar parecendo sorvete. E eu perguntei: qual é a diferença do açaí de Manaus para o açaí do Espírito Santo? Ele diz: porque o açaí de Manaus é de fato açaí. Esse é o verdadeiro. Falei: ah, é? E do Espírito Santo? Ele falou: não sei. Isso aqui é açaí. Como era o nome do peixe que aquele rapaz chamou a gente para comer? Tambaqui. Vamos lá, pastor, que eu vou fazer um tambaqui para o senhor. E fez o tambaqui. Peixão bonito, assado. Que delícia. Ungia minha barriga com óleo para que o cálice transbordasse, para não dar revestréis, mas comida que eu nunca comi. E aí ele falou assim para mim: tem um peixe melhor do que o tambaqui aqui em Manaus. Eu falei: qual é? Ele falou: bodó. Eu falei: que peixe é esse? Ele falou assim: é o peixe que cata o lixo dos rios. Tem que saber fazer e pegar na hora certa. Então nós vamos comer lixo? Ele falou: não, você vai comer o melhor peixe da história. Eu fiquei com tanto medo que eu não comi esse bodó até hoje. A diferença do puro e do não puro é como marca de boné, de sandália, de calça, de bermuda. Tem um bocado de crente andando só no xing-ling. Xing-ling no boné, xing-ling no óculos, xing-ling na bermuda, tudo falso. E tira a onda, achando que os outros é besta. Mas só no xing-ling. Compra uma roupa simples, é melhor, irmão.
Vai dizer que é de marca e tudo errado. Compra coisa tranquila, assim tá bom. Eu não tenho essas coisas de marca comigo, irmão. A roupa está novinha, vestida, tá limpa, cheirosa, está tudo certo. Deus não negocia a sua limpeza, a sua santidade. E Deus olha para os sacerdotes e vê esse cenário. Os sacerdotes foram desleais com as suas próprias esposas e famílias, coisas que o Senhor abomina. A primeira igreja de um sacerdote é a sua casa. O apóstolo Paulo ratifica isso escrevendo que aquele que não governa bem a sua própria casa, não pode governar a casa de Deus. Então a sua igreja, meu líder, meu pastor, minhas ovelhas, começa dentro da sua casa. É lá que começa. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor, a nossa casa é uma casa de paz. Eu luto todo dia para que os céus da nossa casa sejam céus de paz e de adoração. Já compartilhei esse testemunho. Eu tenho um radinho na minha casa que é ligado 24 horas. Ele só sai de lá quando queima. Já queimou um, botei outro. E fica rodando 24 horas sem parar. Isso já faz quase 6 anos que está rodando lá. Queima um, eu boto outro. Queima um, eu coloco mais adoração. Não para. É uma casa de paz. O Senhor quer fazer da sua casa uma casa de paz. Vai doer? Vai, porque para construir uma casa de paz, dói. Você tem que quebrar muito princípio errado que você construiu lá. Vai ter que ir tirando as coisas. E a minha casa é filtrada. Um dia eu cheguei na sala, era uma música infantil, sem nenhuma situação pejorativa. Mas a minha filhinha estava com 2 anos, eu vi ela sambando. Eu falei, uai. Falei, filho, o que é isso? Ela é música, papai. Que minha filha falou primeiro para depois andar. Tem gente que anda primeiro e depois fala, né? A minha foi o contrário. Mulher já fala 5.000 palavras por dia, com certeza ela vai falar 10.000. E ela começou a sambar e eu olhei para a música. Só que a música tinha mensagens subliminares. No meio da música falava de um carnavalzinho aqui. São João, eu falei, filha, essa música papai não quer. Ela, por quê, papai? Eu falei, porque é do demônio. Ela foi e tirou. Você tem que estar de olho. Tem que estar filtrando para influências malignas não entrar. E entra por aonde? Entra pelo rádio, entra pela televisão, entra pelo celular, vai entrando. Eu conversando com o Felipe, ele está prestes a voltar para o louvor, dá um aplauso ao Senhor. Estou treinando ele, desenvolvendo ele em algumas doutrinas. Mas eu fiz uma pergunta a ele, falei, cadê seu celular, rapaz? Ele, apóstolo, estou sem celular, sem Instagram, sem nada. Deu um baixo em muita coisa. Muito bom. O que ele fez? Pegando o exemplo dele, decidiu se limpar. Um dia, Felipe, eu estava orando em casa. O Espírito Santo me fez uma proposta. Você tem coragem de apagar agora seu Instagram e Facebook? Falei, tenho. Falei, então apaga. Fui, apaguei. Eu estou sem Instagram e Facebook até hoje. Só estou com o WhatsApp e o YouTube. Apaguei. Porque Deus não aceita barganha, irmãos. Toda caminhada com Deus vai exigir de você rupturas. Não tem jeito. Vai ter que deixar umas coisas para se apegar a outras coisas. Se eu quero construir uma vida e um padrão de santidade, eu vou precisar olhar para Deus, para o modelo de Deus, para a esfera bíblica, absorver essas verdades e fazer dessas verdades o princípio para a minha vida. Então Deus olha para os sacerdotes, vê que eles estavam em sincretismo, largando as suas esposas, trazendo uma cultura diferente.
E Deus olha para eles e diz: vocês estão errados. Vocês foram desleais à minha palavra. Todo choro do povo e todo choro dos sacerdotes diante do altar de Deus não podia mudar as coisas, não podia mudar as realidades, se esse choro não viesse junto com quebrantamento e desejo profundo de transformação em Deus. Porque altar é lugar de sacrifício, e todas as vezes que você vem para o altar, você está dizendo: eu estou disposto a renunciar a alguma coisa na minha vida, para ser cada vez melhor para o Senhor. O choro precisa vir acompanhado de uma transformação. Malaquias 2:13. Precisa vir acompanhado de mudanças. Ao ouvir a palavra de Deus, eu preciso ouvir com os ouvidos, olhar com os olhos e compreender com o coração, para que eu possa ser salvo. Malaquias 2:13. A outra coisa que vocês fazem, olha só, Deus conversando com o povo. Outra coisa que vocês estão fazendo, Deus falando para a nação e falando para os sacerdotes. Vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. Vocês vêm para o meu altar e choram: oh meu Deus, mas quando sai do altar não muda de vida. Vem para a igreja, ouve uma palavra de doutrina, mas não sai disposto a esmiuçar aquela palavra e dizer para si mesmo: o que essa palavra me ensina e o que é que eu faço com ela agora, Senhor. Me dá coragem para implantar essas palavras na minha vida. Me dá coragem para eu ser um homem de Deus. Me dê coragem para que eu seja uma mulher de Deus, uma igreja de Deus, uma família de Deus. Porque Deus está dizendo: se você vem para o meu altar e chora, mas não se transforma, eu não estou tendo prazer no que você está fazendo, porque eu não estou vendo um progresso na sua vida. Deus não quer ninguém perfeito, mas Ele exige que uma vez nele, busquemos nele a perfeição gradativamente. Deus está chamando um povo que produza o choro legítimo, um choro de transformação genuína, com disposição para mudanças radicais. E Cristo é esse sumo sacerdote que chama o teu povo para um concerto. 2 Coríntios capítulo 5, 14 a 19. Deus está olhando para a igreja, para a nação brasileira, olhando para mim e para você e dizendo: eu estou esperando uma atitude de vocês, uma atitude do meu altar, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morremos. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segura aí. Se você ainda está vivendo para você, você está dizendo para Deus que Deus está errado e você está certo. Se você ainda está vivendo para você, você está dizendo para Deus que você não está disposto à mudança e nem transformar seu coração. Se você não está vivendo para Deus e vivendo as suas vontades, o seu coração está cheio de orgulho, soberba e vaidade. Porque aqueles que vivem mais para si mesmos, vivem para a destruição das suas próprias almas,
Mas nós que ouvimos a palavra e cremos no Evangelho, não vivemos mais para nós mesmos, vivemos para aquele que nos salvou e nos redimiu. Nós somos marcados pelos céus. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 2: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo no Filho do Homem, para agradá-lo, obedecê-lo, servi-lo e me prostrar diante dele. O apóstolo Paulo está dizendo que todas as vezes que ele chorava para que a vontade de Deus fosse feita na vida dele. Os sacerdotes, então, são chamados por Cristo para que toda corrupção seja dissipada. Os sacerdotes humanos falharam, porém o sacerdote divino está de pé até hoje. Romanos 4, 14 e 16, fique de pé. Romanos 4, 14 e 16. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Que fé é essa? O texto diz em Gênesis que Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe creditado por justiça. O capítulo 2 de Malaquias então condena os sacerdotes pelas suas práticas e as alianças erradas que eles faziam com mulheres de outras culturas, deixando as suas próprias esposas, trazendo ira de Deus para a terra. Mas Jesus morreu e ressuscitou, e está chamando uma geração de sacerdotes e sacerdotisas para servir de todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Deus está chamando um povo para que olhe para Ele e entenda que aqueles que o servem e se arrependem tem cura, tem paz e tem libertação. Vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça. Oh, aleluia. Uma chance igual a essa.